Shalom. Afinal de contas, o que é que representa o casamento? O casamento é nada mais senão uma representação da união de dois estados de consciência. Gênesis capítulo 2, versículo 24 diz assim: Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Efésios capítulo 5, versículo 31 e versículo 32 diz assim: Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, o casamento é nada mais senão a união de dois estados de consciência. Neste caso, é Cristo e a sua igreja, que somos nós, de forma individual, assim como de forma corporativa. A Bíblia diz que por essa razão o homem deixará pai e mãe. Este homem não pode ser Adão, porque Adão não tinha um pai natural, físico. Adão veio para este mundo já na fase adulta, segundo as Escrituras. Logo, este homem é um outro homem. Quem é este homem? Está a falar de Cristo. Cristo, o Filho de Deus, é este homem que vai ter que deixar pai, que é Deus, e a mãe, que é os seus, e se unirá à sua mulher. A mulher de Cristo somos nós, a igreja. E eles se tornarão uma só carne. Então, quando Cristo, que é o Espírito de Deus dentro de nós, se unir com a nossa alma, que a igreja é a alma do homem, quando a alma e o Espírito se unirem, então é formada a imagem de Deus dentro de nós. E os dois, Cristo, que é o Espírito, e a alma, que somos nós, alma vivente, então se manifestarão em um só corpo. Ou seja, Cristo e nós vamos nos manifestar neste mundo, no nosso corpo físico. Cristo vem, se une à nossa alma, que é a sua noiva, e então manifesta-se nesse mundo através de você e de mim, meu irmão. Paulo diz isso no versículo 32 do livro de Efésios, capítulo 5, onde diz: Este é um mistério profundo. O casamento é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à Igreja. Logo entendemos que o casamento natural, literal entre homem e mulher, é uma representação daquilo que acontece no Espírito, quando nós recebemos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. Cristo, que é o Espírito de Deus, que é a unção de Deus dentro de nós, que é a luz de Deus dentro de nós, se une à nossa alma e então nos manifestamos, nós nos tornamos um só em Cristo e nos manifestamos nesse mundo através do mesmo corpo, da mesma carne, que é o nosso corpo. Gálatas capítulo 4, no versículo 26 diz: Mas a Jerusalém do alto é livre, e essa é a nossa mãe. Logo entendemos que este homem que deixará pai e mãe é Cristo, deixará o pai, que é Deus, e a mãe, que é a nova Jerusalém, ou seja, os céus. Os céus é a mãe de todos nós. E ele vem para se unir a nós, a sua igreja, a sua noiva. E então nos manifestamos num só corpo. Romanos capítulo 7, versículo 1 e o versículo 4 diz assim: Meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas quando ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha a se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo,
para pertencerem a outro homem, a outro marido, a outro esposo. Aquele que ressuscitou dos mortos, que é Cristo, a fim de que venhamos a dar fruto para Deus. Aqui, Paulo, no livro de Romanos, capítulo 7, no versículo 1 ao versículo 4, diz que quando Adão e Eva pecaram, comendo do fruto proibido, a Eva, ela se separou do Adão ali, o primeiro Adão, que era uma representação de Cristo, e se casou com outro homem. Este homem, é lógico que essa passagem aqui está num sentido alegórico. Este homem é a carne, as vontades da carne. A alma, ela passou a viver a partir da alma. E para que Cristo reconquistasse a sua mulher, porque lá no Éden, antes do pecado, éramos um só com Cristo. Mas o pecado entrou, trouxe então esta separação. Logo, Cristo tinha que morrer como o primeiro Adão, num corpo físico, material, como o nosso, crucificando ali o velho homem, nos representando. Cristo morreu como tu e como eu. Cristo morreu pelos nossos pecados. Agora que o velho homem, a natureza adâmica, foi crucificada lá na cruz, a mulher, que é a alma, a igreja, a noiva de Cristo, ela está livre da lei do casamento. Ela está livre para se casar com outro homem. Qual é este outro homem? É Cristo, o Filho de Deus, do qual nós estávamos casados com ele antes da fundação do mundo, antes do pecado entrar neste mundo físico e natural. Logo, quando Cristo morre na cruz, é a crucificação da velha natureza adâmica. Agora nossa alma está livre para casar com o Espírito de Deus, que é Cristo dentro de nós. Então nossa alma e o Espírito de Deus, que é Cristo dentro de nós, se unem e se tornam um só, num só corpo, manifestam-se num só corpo, no teu corpo, no meu corpo, nesta terra, neste exato momento, meu irmão. Não é quando tu morreres literalmente e fores para o céu para que isso aconteça. Isso já acontece aqui, agora, no presente momento, aqui na terra, meu irmão. No livro de Apocalipse, capítulo 19, no versículo 7 e o versículo 8, diz assim: regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Foi-lhe dado para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. Meu irmão e minha irmã, regozija-te ali onde tu estás, por teres recebido Cristo, o amado da sua alma, como o seu único Senhor e Salvador. Alegre-se e dá-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro. Isso é no Espírito, dentro de você, de mim, de todos nós que recebemos Cristo como Senhor e Salvador. E a noiva, que somos nós, a igreja, já nos aprontamos. Então foi-lhe dado para vestir-se linho fino. A noiva, tu e eu, Deus vestiu-nos com linho fino. Deus vestiu-nos com a sua graça, com a sua justiça. Deus nos perdoou de todos os pecados através do sacrifício de Jesus Cristo e nos vestiu com a pureza de Cristo, que é tão brilhante e tão puro, sem mácula, sem condenação. Agora, já não há condenação para ti, nem para mim, nem para a igreja de Deus, porque já estamos em Cristo. O linho fino são os atos justos dos santos. Os nossos atos justos são o linho fino. Agora aqui o ato justo dos santos não é a nossa justiça, não são as nossas obras movidas pela nossa justiça. São as nossas obras movidas pela justiça de Cristo. Obras puras de amor, obras de sabedoria, movidas pela palavra de Deus, que é Cristo dentro de nós. Quando o que nos move a fazer o bem, a perdoar, a amar,
a ajudar alguém. É Cristo que está dentro de nós, é a palavra de Deus. Então, isto é que é considerado como linho fino dos santos. Esta é a palavra para hoje, meu irmão. Espero que ele tenha esclarecido alguma dúvida e tenha lhe abençoado de uma forma grande e tamanha. Shalom.